Tomé e os sem fé. Depois que Jesus foi ressuscitado, ele apareceu para 10 apóstolos. Mas, Tomé não estava presente quando Jesus apareceu para os 10 apóstolos. Quando os apóstolos encontraram Tomé, disseram-lhe: Tomé, temos visto o Senhor Jesus. Tomé respondeu: a menos que eu coloque o meu dedo nos sinais dos pregos, eu não acredito. Mas, por que Tomé duvidou de seus irmãos? Porque Tomé não estava presente junto com os 10 apóstolos na ocasião que Jesus apareceu para eles. Inclusive eles estavam numa sala com as janela e porta fechados de medo dos romanos. Pois os romanos estavam perseguindo e matando todos os cristãos lá em Jerusalém. Por isso, a janela e porta estavam fechados. E nesta ocasião, Jesus apareceu milagrosamente para eles dentro daquela sala com janela e porta fechados. Mas, mesmo os apóstolos dizendo isso para Tomé, Tomé se negou a acreditar. Tomé duvidou de seus irmãos. Qual lição nós podemos tirar dessa situação? Que Tomé estava com a sua fé fraca. E quando a nossa fé enfraquece, nós passamos a duvidar até mesmo de nossos irmãos. E foi isso que aconteceu com Tomé. E Tomé inspirou até mesmo comerciais de televisão para propagar produto de limpeza. O slogan era: veja para crer. E até mesmo um laboratório de análises clínicas numa importante cidade do estado de São Paulo tinha escrito na parede deste laboratório: na fé, crer sem ver, e na ciência, ver para crer. Então, isso significa que nós devemos acreditar em tudo que se ensina dentro de uma organização religiosa. Não. A fé também exige ciência. Se Tomé estivesse junto com seus irmãos de fé, ele teria visto o Jesus ressuscitado, e assim, teria fortalecido ainda mais a sua fé, pois a fé verdadeira precisa também de evidências científicas. Imagine num julgamento, aparecem 10 testemunhas para testificar um fato diante do juiz. Estas 10 testemunhas são uma prova científica para o juiz dar um veredicto. Exemplo: existe a polícia científica. Ela coleta provas científicas para desvendar um crime. Mas, para isso, envolve muitas investigações. E através das investigações, é que se contribuirá para ter uma prova cabal de uma verdade científica que elucidará o caso. E a fé dos cristãos verdadeiros também deve ser assim. Há uma investigação constante dos fatos para fortalecer a sua fé. E que fatos são esses? São os fatos que você vai aprender na Bíblia Sagrada. E quanto mais fatos da Bíblia você aprender, mais forte ficará a sua fé na verdade bíblica. Infelizmente, Tomé estava com a fé fraca. Duvidou do depoimento de seus irmãos de fé. E a Bíblia diz que a fé segue a coisa ouvida, ou a fé segue o ouvir. E a coisa ouvida que fortalece a fé dos cristãos é sobre o que a Bíblia mostra sobre Jesus Cristo. Mas, Tomé estava com sua fé fraca, e uma pessoa quando está com a fé fraca, pode dizer alguma besteira. Tomé disse que só acreditaria que Jesus tinha sido ressuscitado se ele colocasse o seu dedo nos sinais dos pregos na mão de Jesus.
E quando Jesus desmascarou esta falta de fé de Tomé, Tomé respondeu para Jesus: Meu Senhor e meu Deus, e isto está registrado pelo apóstolo João, em João 20:28. Como o apóstolo João era testemunha ocular deste fato, registrado em João 20:28, João percebeu que a falta de fé do Tomé se dava por ele não ter estado na ocasião que o Jesus ressuscitado apareceu para os 10 apóstolos. E em João 20:27, Jesus repreendeu Tomé ao dizer para ele: Chega aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente. Foi então que Tomé caiu na real e disse olhando para Jesus: Meu Senhor e meu Deus. O que será que veio na cabeça de Tomé, nesta hora? Será que ele se lembrou de João 17:1-5, onde Jesus olhou para o céu e disse: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste? Ou, Tomé desconhecia os fatos ocorridos pouco antes, em João 20:17, onde o Jesus ressuscitado apareceu para Maria, e disse para Maria que o agarrava de emoção e alegria por estar vendo Jesus ali de carne e osso, ali no mano a mano. Jesus disse para Maria: Deixa de me tocar, porque ainda não subi para o Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Deixa de me tocar, porque ainda não subi para o Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus havia dito para Maria que o mesmo Pai dele era o Pai de seus discípulos, e o mesmo Deus de Jesus era o Deus de seus discípulos. Então Jesus havia dito para Maria que o mesmo Pai dele era o Pai de seus discípulos, e o mesmo Deus de Jesus era o Deus de seus discípulos. E o apóstolo João tinha presenciado este evento. Mas, Tomé não tinha. Tomé não tinha presenciado este fato. Pode ser que o apóstolo João tenha ficado na dúvida sobre o porquê desta exclamação de Tomé para Jesus: Meu Senhor e meu Deus. João poderia ter pensado: será que a falta de fé de Tomé está tão grave assim, a ponto dele confundir Jesus como sendo o próprio Deus Todo-Poderoso Yahvé? Então, em posse desta informação, o apóstolo João registrou logo em seguida, em João 20:31, o seguinte: Estes, os 4 evangelhos, porém, estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Deus Filho. Ou, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E em 1 João 4:15, o apóstolo João tornou a repetir este mesmo ensino. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, ou seja, Deus aprova esta pessoa, Deus aprova quem ensina que Jesus é o Filho de Deus. E isso está em harmonia com as palavras de Jesus para Maria, em João 20:17. Que Tomé não sabia porque não estava presente, onde Jesus disse que o mesmo Pai de Jesus é o Pai de seus discípulos, e o mesmo Deus de Jesus é o Deus de seus discípulos. E isso está em harmonia com as palavras de Jesus para Maria, em João 20:17.
que Tomé não sabia porque não estava presente, onde Jesus disse que o mesmo Pai de Jesus é o Pai de seus discípulos e o mesmo Deus de Jesus é o Deus de seus discípulos. Bem, tomara que Tomé tenha aprendido a lição, fortalecido a sua fé e que nós também fortaleçamos a nossa fé nestas verdades que acabamos de ver. Que Jesus é o Filho de Deus e adorava o Pai Yahvé, assim como nós também devemos adorar o Pai, por meio de Jesus. Veja João 14:6 e João 4:23, 24.